Estamos no segundo dia do Conselho Europeu Extraordinário, que está a discutir o orçamento comunitário para o período 2014-2020. Hoje, os chefes de Estado e de Governo já têm em mãos uma nova proposta do Presidente do Conselho, uma proposta que reduz o impacto dos cortes nas áreas da coesão e da agricultura, áreas que Portugal classifica como prioritárias. No entanto, a proposta mantém a redução do envelope global em cerca de 80 mil milhões de euros. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Como é que tem estado a acompanhar toda esta negociação? Com muito interesse, por uma razão muito simples, é que está-se a fazer um jogo que mais parece ser um jogo contabilístico do que propriamente uma escolha política, que é na realidade o orçamento europeu. São escolhas políticas e o que parece que estamos a fazer é retirar dentro do envelope, que já é ridículo, que já é patético, tirar de umas rúbricas para colocar nas outras e, no entanto, não se ataca aquilo que é essencial e não se diz diretamente aos cidadãos europeus qual é a escolha que está a ser feita. E esta cimeira, aliás, tem algumas características particulares. Ontem à noite o Presidente do Conselho reuniu bilateralmente com todos os líderes europeus, um a um, o que já de si diz muito de como é que a Europa está. Entretanto, apresentou uma nova proposta, como referiu Luís, que procura já de certa maneira atenuar os impactos dos cortes na coesão e na agricultura, mas no entanto não retira a totalidade dos cortes, e isto é importante que seja dito e é importante que seja reforçado. E pior do que isso, não só não retira a totalidade dos cortes, como continua a manter um corte de 13 mil milhões de euros, 13 mil milhões de euros no emprego e no crescimento. Ou seja, a rúbrica onde era preciso mais investimento é precisamente aquela a que está a ser mais atacada. E nós bem vimos como Passos Coelho, antes de vir para Bruxelas, disse aos portugueses que iria ser muito firme porque não permitiria o ataque à coesão e à agricultura. No entanto, gostaria também de ter ouvido da boca do Primeiro-Ministro uma palavra, porque se a agricultura e a coesão são áreas prioritárias, isso ninguém discute, o emprego e o crescimento são seguramente áreas mais do que prioritárias. Estamos a falar de um Primeiro-Ministro que pura e simplesmente nem consegue ver à frente o país que tem, que é um país de desempregados, de gente que tem condições precárias de trabalho, um país desesperado. Passos Coelho, portanto, quis fazer o papel, aquele papel que nós já conhecemos muitas vezes, de dizer agarrem-me a ele, agarrem-me que senão eu vou-me a ele, que é muito interessante, faz isto e depois procurará chegar a Portugal seguramente como um herói. Eu já o disse algumas vezes e repito, Passos Coelho em Portugal canta sempre legal, mas quando chega a Bruxelas baixa a crista e mais uma vez é isso. Mais uma vez é isso porque acredito que quer chegar como um herói, mas já ninguém acredita, porque sobre o emprego e sobre o crescimento nada disso. E como eu estava a referir, estamos a falar de escolhas políticas fundamentais, porque o mesmo orçamento que propõe 13 mil milhões de cortes no emprego e no crescimento é aquele que propõe um aumento na política securitária, um aumento nas parcerias público-privadas. Portanto, nós não estamos a falar, como se diz, de fazer mais pela Europa, com menos dinheiro, como diz o Presidente do Conselho. Estamos a falar de um rumo diferente, de uma direção diferente. Ora bem, se nós sabemos que no Plano Nacional os orçamentos estão a ser completamente dominados pela austeridade, o que se esperava era um orçamento europeu que viesse compensar, que viesse trazer política social, onde ela está a faltar. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é no plano europeu que continuamos também com o ataque ao social. A crise ainda não acabou, mas estão a ser retiradas quase todas as medidas sociais. E os governos não só se estão a recusar a dar mais um euro que seja para o orçamento europeu, como se mostram que estão a ser totalmente insensíveis à Europa que está desesperada. Não querem saber dela, não a veem. Os milhões de pessoas que se juntam na rua a lutar contra a austeridade, os milhões de pessoas que se juntam nas ruas da Europa, nas greves gerais, ninguém lhes está a ligar. E, portanto, este orçamento acaba por ser, na verdade, um pecado, mas um pecado que não merece perdão. Nós deveríamos, sim, estar a discutir a alternativa, e a alternativa aqui são os recursos próprios, é a taxa sobre as transações financeiras, é o crescimento, é o emprego, é o reforço, e não é este esqueleto patético que nos estão a tentar impingir. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigado.